Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje o tema do vídeo é Dress Code. Todo mundo sabe a importância que a nossa vestimenta tem para uma reunião de negócios, ou para estarmos trabalhando, ou alguma regra da empresa que a gente está. Então assim, gente, a gente tem que cuidar muito os detalhes do Dress Code, tá? Que na verdade, se a gente for traduzir do inglês para o português, né, eu até anotei aqui, é código de vestimenta, tá? Então o que acontece? A gente sabe que numa reunião de negócios, a gente que somos importantes aí dentro das nossas carreiras, do mundo profissional e tal, a gente tem que estar se cuidando. Então assim, gente, o que eu recomendo, tá? Na minha opinião, eu já fiz alguns treinamentos, já fiz alguns estudos e tal, e cada carreira, cada profissão tem um dress code ideal, tá? Então a gente tem que cuidar muito a vestimenta que a gente está usando, porque a vestimenta que a gente está usando, ela sempre passa alguma impressão, tá? E a gente pode falar o que tu quiser, porém, a gente sabe que as pessoas elas são preconceituosas, ou seja, a gente às vezes, tá? A maioria das pessoas, elas analisam uma pessoa de acordo com como ela está vestida, tá? Muitas vezes eu já vi colegas de profissão até tendo um preconceito sobre um cliente ou outro, e o que aconteceu? Que aquele cara foi lá e fez um baita de uma compra, baita do investimento, isso aí acontece. Então isso a gente tem que cuidar muito para a gente não ser preconceituoso, tá? Eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo, por exemplo. Uma vez eu fui visitar um cliente e tal, e quando eu parei o carro na frente da empresa, eu vi que eu estava até sem vontade de visitar o cliente, porque eu tive um certo preconceito, tá? Não com a vestimenta da pessoa, mas a região que eu estava ali eu não achei muito bacana ali a empresa e tal. E quando a gente fala de pessoas, aí o dress code tem tudo a ver. A gente tem que cuidar muito com a vestimenta, tá? Uma frase bacana que eu sempre digo é o seguinte: a gente nunca vai ter uma segunda chance de ter uma primeira boa impressão. Todo mundo sabe que a primeira, como é que se diz, a primeira impressão é a que fica, então a gente tem que cuidar muito que a gente não vai ter chance de ter uma segunda boa impressão. Então vamos cuidar como que a gente é avaliado, como que a gente é analisado pelo cliente que a gente está visitando. E como a gente está tentando sempre deixar o nosso lado profissional mais interessante, mais profissional, mais otimizado, a gente tem que cuidar muito do dress code. Então vamos lá para algumas regras, tá? Eu até fiz um gabarito aqui. Primeira coisa, avaliar muito direitinho qual é o segmento que tu trabalha, qual é, por exemplo, o ramo que tu trabalha. Então pensa bem o jeito de se vestir, o jeito de se portar, tá? Então vamos sempre ter muita atenção com isso, tá? Eu vou contar uma história que aconteceu, tá? Não foi comigo, mas foi com um colega e eu observei essa reunião no caso. Uma vez dentro de um plantão de venda de imóveis, tinha um casal que queria comprar um imóvel, tá? E quem estava atendendo esse casal era uma corretora bem bonita, bem apessoada. E essa corretora, ela estava com uma saia curta, tá? Então isso aí é um pouco complicado. E eu me lembro, tá? A gente estava assistindo toda a situação, eu me lembro que só tinha um pequeno problema. A mesa que eles estavam conversando era de vidro, tá? E aí eu vou contar para vocês. A primeira cruzada de perna que a corretora deu, tá? A outra moça, a esposa, se levantou e não quis comprar mais nada. Pode ser que ela tenha ficado com ciúmes, não gostou da postura da corretora talvez, mas isso acontece, gente. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado porque essas coisas acontecem. E como eu digo, uma coisa importante, tá? Quando nós estamos atendendo um casal, por exemplo, eu que sou homem vou atender um casal. O que normalmente, o que está escrito nos livros, o que o pessoal sempre recomenda, tá? Por exemplo, eu que sou homem, eu vou conversar falando com o homem do casal. Não 100%, mas digamos que 70%, 80% das coisas que eu for falar, eu vou falar com o homem do casal. Para evitar ciúmes, para evitar um monte de coisa, a gente não pode arriscar,
tá? Claro que eu tenho que falar um pouquinho com a mulher, claro, mas talvez falar o mínimo possível, de 20% a 30% é o que o pessoal recomenda, é que nos livros estão escritos. E no caso, se eu fosse uma corretora mulher, falar mais com a mulher e tal, a mesma porcentagem. A gente tem que cuidar muito isso, tá, gente? Então, esse papo de como falar com quem e tal, nos ajuda muito nos atendimentos e tal. E o dress code, que nem eu estava falando, é importantíssimo também. Então, a gente tem que cuidar tudo isso. Outra coisa, gente, dress code tem tudo a ver também com higiene pessoal. Ou seja, não é só a roupa que a gente tem que cuidar, não é só a roupa. No caso dos homens ali, por exemplo, não é só o terno que tu vai usar, a camisa que tu vai usar, a gravata talvez, se tu for usar também, tem que estar combinando e tal. Uma das coisas mais importantes que a gente sabe sobre dress code é o seguinte: a gente está tentando vender um produto ou está tentando vender um serviço. A nossa roupa, ela não pode chamar mais atenção do que o produto que a gente está vendendo ou o serviço que a gente está oferecendo. Então a nossa roupa, normalmente, a gente usa roupas escuras, ou no caso essa camisa que eu estou vestindo aqui, um azul escuro, para não chamar muito atenção, tá? Se tu, por exemplo, vamos usar o exemplo aqui da corretagem, tá? Corretor de imóveis e tal. Se eu usar uma camisa vermelha, amarela, isso aí talvez chame tanta atenção para minha roupa, que talvez o negócio que eu esteja tentando mostrar vai atrapalhar um pouco, entendeu, gente? Então, o dress code ele é muito complicado, tá? Tem que analisar, tem que pensar, e aí a gente com certeza vai conseguir fazer bons negócios, tá? No caso das mulheres, por exemplo, cuidar se for usar uma saia curta, isso aí não é legal, tá? Não é legal. Se conseguir usar um terninho, é uma coisa muito legal, bacana, show de bola. Cuidar muito com essas coisas, tá, gente? E o que eu tava falando antes da nossa higiene pessoal, tá? É muito complicado tu ter uma reunião de negócios e a pessoa que tá te atendendo, ela estiver com mau hálito, por exemplo. Isso aí é complicado, não é legal, o pessoal não gosta. Na verdade, ninguém gosta, né? Aí, por exemplo, daqui a pouco, se o corretor, no caso, tá com um perfume muito forte, um perfume muito cheiroso, muito doce, também não é legal, gente. Tem que ser tudo controlado, tá? Um pós-barba, por exemplo, muito forte, isso aí também não é legal. Isso aí chama muita atenção e pode ser que até o nosso cliente, ele fique com dor de cabeça, por exemplo, dor de cabeça de um perfume muito forte. Então vamos cuidar disso aí. Outra coisa, gente, no caso dos homens, né, barba. Estar sempre com a barba bem aparada, bem bonita, tá? Cuidar com aquelas barbas grandes. O pessoal pode ser que tenha um preconceito, tem que ver se ela tá bem cortada, bem cheirosinha, bem bonitinha. Então, isso é importante também, tá? No caso das mulheres, por exemplo, de novo, se usar roupa muito chamativa, com cores ou decotes, não é legal, não é legal. Nós que trabalhamos com o público, que atendemos o público, a gente tem que chamar a mínima atenção, deixar que o produto ou deixar que o serviço chame mais atenção, porque é ele que é a estrela da festa, digamos. Então, nós que somos profissionais, a gente não pode chamar tanta atenção. Que mais? No caso das mulheres, às vezes uma maquiagem muito forte também não é legal, tá? Uma maquiagem muito de festa, muito pesada, um batom muito vermelho, pode ser que não fique legal. Então tudo a gente tem que analisar, dependendo da situação, dependendo do ramo que a gente trabalhe, que a gente atue, tem que cuidar, entendeu, gente? Então, no geral, basicamente, o dress code é isso, tá? No geral, é a roupa que a gente usa, é o perfume, é o hálito, é o cabelo, é tudo que tu tá vestindo, né, gente? Então, todo mundo que visa alavancar sua carreira profissional, independente do que tu vá trabalhar ou qual seja a tua profissão, não interessa, advogado, médico, corretor de imóveis, engenheiro, tudo tem que ser muito bem alinhado e muito bem pensado. Esse é um dos segredos para a gente fazer a nossa carreira alavancar, crescer
E que nem vídeos que eu já fiz aqui no YouTube, aquela palestra que eu fiz de como utilizar o marketing pessoal para impulsionar a carreira profissional. Ali eu falo um pouquinho também de dress code, tá? Então tudo engloba o nosso crescimento pessoal e profissional. Tá bom, gente? Então, obrigado. Se gostou do vídeo, curta aí, compartilhe, se inscreva no canal e aguarde os próximos vídeos aí, que vão vir muitos na sequência para impulsionar a nossa carreira profissional. Valeu, galera. Um abraço.